Meus caros irmãos, em Jesus, em Maria, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Caríssimos irmãos, Santo Agostinho diz: não há santo que não venha se tornar em um grande pecador, mas também não há pecador que não venha se tornar num grande santo. As duas vertentes. O que Santo Agostinho quer alertar é para a virtude da humildade, para a virtude do baixo conceito de si mesmo, para a humildade da abjeção, da renúncia, do esvaziamento, numa linguagem teológica, da kenosis. Veja, não há santo que não venha se tornar em um grande pecador, e não há pecador que não venha se tornar em um grande santo. Nós conhecemos pessoas que dizem, tal coisa eu não faço, jamais eu faria isso, jamais eu seria tal coisa. E daqui a uns anos nós encontramos essa pessoa nisso, e de modo público. Também nós encontramos pessoas no pecado, e daqui a pouco levantadas por Cristo, na Santa Igreja, em grupo de oração, comunidade, alguns até se tornam religiosos. O que nós devemos ter muito cuidado é com a vaidade, industriosa da alma, que pensa, ser pura, ser imaculada. Eu conheço pessoas consagradas que se sentem tão puras que para eles e elas Nossa Senhora é uma reles prostituta de Israel. Se sentem mais puros que Maria, mais puras que Nossa Senhora. Conheço religiosos e religiosas que se acham incapazes de uma falha humana. E esses são os que mais caem, porque caem, mas o lixo vai para debaixo do tapete. Tenha cuidado, humildade, desapego de si, um baixo conceito de si, a abnegação evangélica, não é? Na nossa comunidade nós temos o capítulo 2 dos Estatutos, a fuga das honras, nos ajuda muito quando somos rejeitados, quando somos desprezados, quando somos jogados de lado, quando somos perseguidos, maltratados, injustamente caluniados. O capítulo 2 do nosso Estatuto é o nosso socorro, a fuga das honras. Não querer das criaturas infames, não querer das criaturas pecadoras como nós, o amor que elas não têm para nos dar. Vocês já viram como é que as criaturas do mundo amam? Elas amam por porção. Umas 10 pessoas aqui, umas 12 ali, umas 15 ali, umas 20 ali. É assim que funciona o evangelho delas. Elas só são boas, corretas, amáveis, acolhedoras com um punhado de gente. E é claro que isso é uma nítida traição do evangelho, porque o evangelho deve funcionar com todos. Nós sabemos daquela história espetacular de Madre Teresa de Calcutá, que recebeu no seu hospital um homem hindu, porque no hinduísmo, quando uma pessoa fica idosa, a família joga na floresta para morrer, ou joga no monturo de lixo, porque é o fim de uma encarnação, eles não têm mais obrigação. E Santa Teresa de Calcutá disse: eu mesma vou cuidar desse homem. E todo dia ela vinha, pensava as feridas, tirava a barba, cortava o cabelo, dava o mingau, dava o café, o jantar na boca, fazia curativo, trocava os soros, lençóis, travesseiro. E aquele homem sabia que Madre Teresa era uma religiosa católica. Então um dia ele pegou ela pelo sari, ou sari, tem algumas pessoas que querem chamar de sari, mas a pronúncia certa é sari, que é o véu, a roupa transformada em hábito religioso, a roupa indiana. Elas só não têm o ombro descoberto, por serem religiosas. Madre Teresa cobriu os ombros. Madre, a senhora sabe que eu nunca serei católico? Sei. Sabe que eu nunca serei cristão? Sei. E por que me trata assim? Qual é a sua religião, Madre Teresa? E ela disse, olhando para ele: a minha religião, meu irmão, é o amor. Tudo bem. E o seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque no hinduísmo são mais de 3.000 deuses. Mais de 3.000 castas. Seu Deus, qual é o seu Deus? O meu Deus no momento é você. Já pensou? O meu Deus no momento é você. Que resposta extraordinária. Que catequese inestimável. Que pregação sem nenhum tipo de retórica ou de falsidade. Aclamação do próprio eu,
Ao contrário, poderia ser até uma blasfêmia o que ela estava dizendo para alguns mais severos, que também são hipócritas, mentirosos. Ela diz: no meu caso, o meu Deus é você. Então nós devemos ter muito cuidado com a jactância, uma pureza exagerada que não é da carne humana, sabe? Uma santidade de galope, uma santidade de aparência, de sair muito fervoroso de um retiro, de acabar fazendo propósitos que nunca vai cumprir depois da leitura de um determinado livro, da amizade de um padre que é considerado virtuoso, considerado, né, digamos assim, a quarta pessoa da Santíssima Trindade no Brasil, e depois uma queda baixa, violenta, autorizado inclusive pelo próprio Deus. Então, quando a gente se escandaliza com uma coisa, com uma pessoa, a gente diz como Santa Teresinha: e eu, sem a graça de Deus, teria feito pior. A gente faz como Santa Teresa, que é uma santa de quem eu não gosto de Santa Teresa. Mas ela dizia: Senhor, que os outros sejam melhores do que eu. Olha que coisa extraordinária dessa mulher que a igreja tornou santa, né? Senhor, que os outros sejam melhores do que eu. Apesar de não gostar dela, eu leio seus escritos. Mas, às vezes, nós encontramos pessoas que deliberam para si categorias cristãs inatingíveis e pagam um preço na vida, na carne, imenso. Por quê? Porque nós somos pecadores e disso nós não passamos. Eu tinha um diretor espiritual que ele dizia que nós seremos pecadores 7 horas depois da morte. Claro que isso era uma brincadeira. Mas lembrem de Santo Agostinho: não há pecador que não venha se transformar em um grande santo, mas também não há santo que venha se tornar em um grande pecador. Quantos ex-religiosos eu conheço que estão na depravação? Quantos ex-padres seminaristas que eu conheço que saíram e que estão na depravação? Talvez outrora se sentissem santos, imaculados e irrepreensíveis, e passavam essa ideia para as pessoas, não é? E afastavam pessoas de si, né? Então é muito interessante isso, porque a gente acaba pagando um preço muito alto por essa falsa santidade, essa falsa humildade, essa pureza que não vem do Espírito, mas é capricho do eu. Você quer saber quem às vezes é mais casto que você? Essas moças velhas que não se casaram. Elas são incapazes de um gesto obsceno mais do que você que fez voto de castidade. Você quer saber quem é mais puro que você? De repente, uma mocinha envolvida com essas comunidades de véu e crucifixo na mão. Elas nem sonham a perversidade que há no mundo. Então, minha irmã, meu irmão, o nosso caminho é o da santidade, mas nós vamos encaminhados com pecadores. Esses dias eu tive uma alegria muito grande. Um padre me disse que na hora que eu morrer, no exato momento, no segundo, no milionésimo de segundo, eu não vou sozinho, eu vou com milhares de pessoas que vão morrer nos 5 continentes naquele mesmo momento. Eu fiquei tão feliz, porque eu não vou só, né? Vai muita gente na Topic. Haja Topic, né? Então, não seja essa pessoa boçal, cristã, né? Acha que é alguém que pode ficar dentro do ostensório para ser adorado. Cuidado com essa ideia de pureza excessiva, você pode cair tão baixo. Eu conheço inúmeros casos. Cuidado com essa ideia de oração, de contemplação, estou vendo a Deus, isso pode ser esquizofrenia galopante, psicopatia congênita, natural, você mesmo. Vivendo hoje, terça-feira, vivendo amanhã, quarta-feira, mas sem essas empolgações, ufanações que passam. Quem de nós já não teve ao longo da vida 5, 6, 10 anos de um fervor e hoje a realidade nos jogou por terra? Não é assim. Ninguém pode ser santo de uma vez, nem num conjunto de coisas. Santo Afonso Maria de Ligório, aqui nas suas obras completas, eu estou lendo, ele diz: cuidado para não pensar que a santidade é um voo rasante na vida. Não. É uma caminhada de mais quedas do que vitórias. E aí a gente consegue essa santidade, mas sem essa pureza esquisita, repugnante, do tipo não me toque, né? Eu sou santo, eu sou imaculado, eu sou mais puro que Nossa Senhora milhões de vezes.
A Imaculada Conceição para mim é uma piada. Depois lá na frente a gente sabe os escândalos públicos, né? Seja como os santos, escondidos na sua humildade, transeuntes da graça, mas na humildade, abscondidos, escondidos com Cristo em Deus, e pensavam de si o pior, achavam de si o pior. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas ideias sobre santidade, porque o dia a dia prova o contrário, né? E as pessoas são muito espertas, sabe, gente? As pessoas são capazes de perceber que aquilo é um personagem, que nós estamos dramatizando uma peça, que na realidade nós não somos aquela pessoa santa, não. Justiça, misericórdia, são dois nomes de Deus. São os dois nomes de Deus. E isso a gente pode levar a vida inteira. E outra coisa, só quem sabe se nós somos santos é Deus. Às vezes nós pensamos que estamos abafando e Deus tem repugnância, porque aquilo é soberba, boçalidade, vaidade, autojustificação, não é? Metodologia do eu para impressionar pessoas. Deus sabe quem nós somos. Deus precisa que nós nos coloquemos diante de dele como pecadores, necessitados dos atavios da graça. É Deus quem nos arruma para Cristo, né? É Deus que nos arruma para as núpcias com o Cordeiro. Aqui e ali uma virtude nossa brilha, mas é Deus quem nos prepara para o céu, quem nos prepara para a eternidade, quem nos prepara para o encontro nupcial com Jesus. Aqui, quanto mais humilde nós formos, quanto mais pequeno nós formos, humildificados nós formos, melhor para nós. Muito cuidado com essa santidade de ideias, porque acabou de ler um livro, porque teve contato com Frei Pio, né? Porque teve contato com Carlo Acutis, meu Deus, só eles sabem que sofreram para ser santos, né? E são perseguidos até hoje. Até hoje tem gente que detesta Frei Pio. Eu conheço um sacerdote que tem pavor a Frei Pio. Eu conheço jovens que têm pavor a Carlos Acutis. Dizem que é o santo dos ricos, é o santo dos boçais. Vejam, já são canonizados, beatificados, não é verdade? Eu, por exemplo, acabei de dizer, eu não gosto de Santa Teresa d'Ávila. Não tem quem me faça gostar daquela mulher. Mas eu sei que ela foi santa, sei lá, deve ter feito com uma coisa boa, né? Mas acho ela muito soberba, eu acho ela muito jactanciosa. É só ler as cartas dela para a gente perceber que houve alguma coisa no processo de beatificação, né? Teve algum erro ali. Leia as cartas de Santa Teresa, você vai ver que não era muito boa bisca, não. Mas fundou uma ordem, está aí, Santa Teresinha, Elizabeth da Trindade, São João da Cruz, não é verdade? Teresa de Lausanne, não é? A irmã Cecília, que morreu sorrindo, Madre Maria José de Jesus, a mãezinha, não é verdade? A nossa mãe. Mas eu não gosto de Santa Teresa d'Ávila. Mas há quem goste e respeito como santa, tá bom, gente? Eu respeito como santa, mas não gosto da pessoa dela de forma nenhuma. Mas respeito a santidade que a igreja lhe deu. Então não queira ser uma pessoa santa, esquisita, humilhando os outros, passando para os outros. Eu jamais seria capaz de fazer tal coisa, porque você vai fazer 10 vezes mais para que o mundo saiba. Ao contrário, diga: Senhor, livrai-me de mim mesmo. Livrai-me dos meus caprichos. Livrai-me das minhas maquinações. Livrai-me das minhas plataformas de egoísmo. Livrai-me da minha pretensão de querer ser imaculado. E aí você vai receber a graça da santidade, da humildade. Um abraço. As orações do irmão Emanuel Maria.